Aplicados em Cristo, classe 2, os nossos juniores. Meu nome é Marcele, mais conhecido como Tia Checha. E vamos então para a nossa lição 4 da nossa revista. O tema da nossa lição é Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos para o nosso versículo, então, a nossa memorização. Vamos memorizar e colocar em ação. Por isso que nós chamamos de memorização. Está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Pegue sua Bíblia, sua revista, seu lápis, sua caneta e vamos lá, bom? Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz o seguinte: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O nosso alvo para a nossa lição de hoje é o seguinte: reconhecer a santidade de Deus, reconhecer que nós temos um Deus santo e que nós somos pecadores. Também aprender na nossa lição que nós precisamos confiar no Senhor, porque os planos do Senhor são mais excelentes que os nossos para a nossa vida. Também vamos aprender nessa lição a identificar a necessidade que nós temos de confessar os nossos pecados ao Senhor, para que assim possamos ser purificados e transformados por Deus. Antes da gente começar a nossa lição, eu queria colocar algumas pistas para vocês aqui. Vamos ver se vocês são bons para vocês descobrirem o nome do profeta da nossa história, tá bom? Vocês sabem o que faz um investigador? Não vale dizer que ele investiga. Vamos ver o que faz um investigador. Ele procura pista, ele deduz, ele junta os fatos. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Vou colocar algumas pistas para vocês, 5 pistas aqui, e vocês vão adivinhar o nome do profeta da nossa lição de hoje, ok? Pista número 1, a história desse profeta está registrada no Antigo Testamento. Pista número 2, sua história está registrada no livro que leva o seu nome. Pista número 3, o nome dele significa Jeová salva. Pista número 4, o seu nome tem 6 letras. Pista número 5, na Bíblia, o livro desse profeta fica entre o livro de Cantares e o livro de Jeremias. Quem é esse profeta? Cri, 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 cri. Muito bem. Profeta Isaías. Vamos então lá para a nossa lição. Pegue a sua Bíblia. Antes, vamos para a nossa parte do É Bom Saber. Isaías, crianças, era um aristocrata de nascimento. Ele era bem educado. Ele tinha sido chamado por Deus para proclamar a palavra do Senhor. Ele foi um instrumento escolhido por Deus em Jerusalém. Serviu a Deus desempenhando o papel de promotor de justiça da aliança. A sua mensagem era constituída, crianças, de acusações, de julgamentos, de condenações, pois ele declarava a maldição de Deus sobre Israel, Judá e as nações. Isaías devia apresentar aos israelitas, ao povo de Deus, a acusação do Senhor de que eles estavam sendo infiéis e rebeldes. Ele era um pregador de talento e ensinava que nós não podemos confiar na loucura do homem, na loucura da estrutura humana, nas pessoas, no que dizem os homens, mas que nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. Vamos então para a nossa lição. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a nossa lição, tá? Em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, ok? Vamos lá então. Isaías viveu e foi profeta em um momento muito difícil da história do povo de Deus. O reino estava dividido e Isaías foi profeta em Judá. Isaías pertencia à classe alta daquela sociedade, era ligado à nobreza, e Deus o chamou quando ele tinha mais ou menos 20 anos. Judá estava passando por um momento muito complicado e delicado de mudança. O povo, crianças, havia se corrompido, estava longe de Deus, longe da vontade do Senhor. O rei Uzias, que representava toda a prosperidade, toda a segurança daquele povo, ele tinha morrido. Isso quer dizer que o trono estava vazio, eles estavam sem rei. E ainda por cima, os assírios, quem eram os assírios? Os inimigos do povo de Deus, estavam se aproximando justo nesse momento em que o rei já não estava mais em seu trono.
Foi nesse momento que Deus revelou a Isaías. E nesse momento Isaías foi ao templo para aliviar a angústia do seu coração. Isaías pensava que não teria saído para aquela situação. Mas, criança, o que Isaías precisava perceber é que o Senhor, havia um Deus assentado no alto e sublime trono e que estava reinando o tempo todo. Isaías precisava perceber essa realidade. Então, uma coisa extraordinária aconteceu. Isaías teve uma visão incrível de seres celestiais que voavam e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Finalmente Isaías descobriu essa grande verdade. O Senhor reina. Não era o poder do inimigo, não era o rei Uzias que tinha o controle absoluto de todas as coisas. Mas o Senhor, crianças, é que reina. Ele é o rei de toda a terra. E não só isso, também a palavra de Deus diz no livro de Isaías que Deus é santo, santo, santo. A esperança de Isaías não precisava mais ser depositada em reis, ou na terra, ou na estabilidade da economia, ou na força de suas fortalezas. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías 6, versículo 3. Vamos ver lá, você pode marcar com a sua caneta, Isaías 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ser santo, 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 crianças, é ser absolutamente santo, sem qualquer deficiência ou impureza. Não há nada mais santo quanto o nosso Deus. Isso era uma verdade. E Isaías percebeu isso. Quando Isaías se deparou com isso, ele viu como ele era pecador, como ele precisava do Senhor. Imediatamente Isaías confessou o seu pecado a Deus. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus usou o profeta Isaías para trazer a mensagem dele. E sabe uma coisa muito especial que aconteceu também? Esse profeta foi muito usado por Deus em todo o seu ministério. Ele anunciou ao povo de Israel que um dia viria o Salvador. Quem é esse Salvador? De quem estamos falando? Jesus. Isso mesmo, crianças. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. As trevas significam distância de Deus pelos pecados, mas a luz nós temos por meio de Cristo Jesus. Vamos repetir o nosso versículo, Provérbios 29, capítulo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Crianças, que lição nós podemos tirar? Que aplicação nós podemos colocar na nossa vida? Primeiramente, Isaías foi convocado justamente num momento complicado. Às vezes, crianças, num momento de dificuldade, de tristeza, Deus está agindo em nós e por meio de nós. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos também, como Isaías, que se deparou com a santidade de Deus, sempre colocarmos o nosso pecado diante do Senhor. A nossa vida com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus, sempre mostra o nosso pecado. Quando lemos a palavra do Senhor, nós sempre somos convidados a confessar o nosso pecado para que assim Deus possa nos purificar e nos transformar. Depois que Deus tocou Isaías, ele aceitou a sua missão e ele falou então: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E foi grandemente usado por Deus. Que possamos ser assim também, crianças. E uma breve explicação rapidamente do final da nossa lição. Vocês lembram dos profetas maiores, profetas menores? Isaías está entre os profetas maiores. Por que maiores ou menores? Será porque os maiores são mais importantes que os menores? Não. Os profetas maiores são livros mais extensos. Quais são os profetas maiores? 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que escreveram 5 livros: o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros são os profetas menores, 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não quer dizer, crianças, que tenham sido menos inspirados por Deus de forma alguma. Tanto os profetas maiores como os profetas menores, todos foram inspirados pelo nosso Deus.
Muito bem, crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Um abraço, um beijo da Tia Checha. Vontade vai sempre